Que a paz esteja em nossos corações e que a gentileza seja cada dia mais a nossa companheira de jornada, para que possamos espalhar o amor, a compreensão e o bem-querer em todos os lugares em que estejamos. É com muita alegria que vamos falar hoje sobre os diferentes tipos de mediunidade. Em sua genialidade, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pesquisando os movimentos das mesas que se erguiam sozinhas do chão, ou que dançavam, ou que giravam, ele então começou a pesquisar para tentar descobrir qual era a causa destes fenômenos que eram motivo de divertimento nas cortes europeias. E acabou descobrindo que essas danças das mesas podiam transmitir respostas muito inteligentes. Concluiu então que se há uma resposta inteligente, deve haver por trás uma inteligência, um ser inteligente. No caso, uma inteligência desencarnada. E aí descobriu Kardec que quem provocava todos aqueles ruídos e todos aqueles movimentos eram os espíritos. E que os espíritos não eram o demônio, não eram seres mágicos, não eram feiticeiros. Os espíritos eram apenas as almas dos homens que já haviam morrido. E que nós, no futuro, seremos também um espírito sem corpo, porque a nossa morte com certeza é certa. Não conhecemos apenas a data, nem a maneira em que ela vai ocorrer, mas por enquanto ninguém ainda ficou para a semente neste mundo de meu Deus. Então Kardec fez uma grande desmistificação. Quem provocava, quem se comunicava eram os espíritos, não eram seres mágicos. E os espíritos eram a alma dos homens, como nós. Nós hoje somos espíritos usando o corpo. Um dia seremos espíritos sem usar corpo algum, corpo físico algum. E aí Kardec então prestou atenção de que esses espíritos, que são as almas dos homens, podem se comunicar, podem agir na matéria. E de que maneira eles podem se comunicar? Da maneira mais conveniente para o objetivo que eles pretendem atingir, das mais diferentes formas. A mediunidade, segundo Kardec, é uma faculdade orgânica, não é uma faculdade espiritual. Quem tem mediunidade não é um ser especial. E a mediunidade é tão comum que é difícil haver uma família que não tenha um ou dois médiuns extensivos. Porque médium, na definição de Kardec, é toda aquela pessoa que, em um grau maior ou menor, sente a influência dos espíritos. Todos nós somos médiuns, todos nós, sem exceção, somos médiuns. Alguns num grau maior, outros num grau menor, mas todos temos a mediunidade. Uma coisa, uma maneira de verificar essa mediunidade, a qual nós damos pouca atenção, é o que Kardec chamava de médiuns sensitivos. Muitas vezes nós chegamos numa casa e aí não queremos nem entrar, nos sentimos até mal, as pessoas até nos tratam bem, até esboçam sorrisos, mas a gente se sente estranho, não se sente à vontade. E quando sai dali, se você foi acompanhado, você diz ao seu parceiro ou sua parceira: você viu que energia que tinha no ambiente? Você não viu o espírito, não conversou com eles, mas você sentiu a energia do espírito. Você percebeu a energia do ambiente. Às vezes você vai em outra casa, em outros ambientes, e parece assim que você está flutuando, que você está nas nuvens,
Você gostaria de demorar mais tempo lá, porque você se sente bem. E depois, conversando com seus amigos, você diz assim: você percebeu que energia boa que havia naquela casa? Você novamente não viu espíritos, não falou com eles. Os espíritos não levantaram mesas nem cadeiras, mas você sentiu a presença dos espíritos. Não há aqui neste salão nenhum dos meus irmãos que em determinado momento da vida não tenha sentido a presença dos espíritos. Eu ainda muito jovem, estudando de dia e dando aulas à noite para poder arranjar o pão de todo dia, quando ia para casa à noite, a pé na rua, às vezes em locais mais escuros, eu ficava sempre olhando para trás. Não enxergava nada, mas dava 2 passos e olhava para trás. Tinha alguém vindo atrás de mim, mas eu não sabia quem era. Não falava, eu não via, não dizia. Parecia que eu estava ficando doido, mas tinha alguém atrás de mim. E quando chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era abrir a porta e entrar correndo, fechar a porta. Minha mãe então acordava e dizia: para que bater a porta com tanta violência? Não era violência não, era medo. Que alguém que estava atrás de mim entrasse dentro de minha casa. Era medo. Eu estava sendo um médium sensitivo. Eu sentia a presença do Espírito. Só não via, não conversava com ele, não tinha nenhum outro tipo de fenômeno. Mas eu tinha certeza que havia alguém atrás de mim. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Nunca aconteceu de vocês entrarem assim e fechar uma porta ligeirinho? Eu acho que já aconteceu com muita gente, né? Essa mediunidade sensitiva, ela é muito comum. A maioria das pessoas a possui. Às vezes só não percebe porque não presta muito atenção. Mas às vezes a gente tem essa sensibilidade. Ela está sempre conosco. Às vezes quando você menos espera, você olha assim e diz: tem alguém aí. Tem alguém aí. E aí quando você já descobre, que você percebe, aí você começa a conversar mentalmente com o espírito, perguntar o que ele quer, fazer uma prece por ele, mostrar que você não está assustado. Isso é uma coisa natural, é um dom que Deus nos deu, esta possibilidade de sentir a presença dos espíritos. Portanto, o primeiro tipo de mediunidade, o mais comum, é o médium sensitivo. Você sente a presença dos espíritos, sente a presença e às vezes comenta com as outras pessoas. É só prestar atenção esta semana, vocês vão verificar quantas vezes vocês vão sentir as presenças de espíritos nas vidas de vocês, seja no trabalho, seja no lazer, seja no lar, seja na casa espírita, seja nas igrejas. Eu sou do Rio Grande do Sul, lá tem uma igreja, a igreja do Rosário, que é muito famosa, fica bem no centro da cidade. Toda vez que eu passava na rua, eu entrava um pouquinho na igreja só para sentar no banco, fechar meus olhos, e parecia assim que eu ia para uma nuvem. A energia era tão boa que eu nunca podia passar na frente daquela igreja sem entrar um pouco. Às vezes nem rezava, só era para sentir aquela energia, porque os bons espíritos estão em todas as igrejas, em todos os credos, em todo lugar onde existem pessoas de boa vontade. Mas um outro tipo comum de mediunidade também, bem comum, é a intuição. São os médiuns intuitivos. Muita gente nem percebe que é médium e nem percebe que é intuição. Às vezes você está fazendo um trabalho de faculdade, por exemplo, ou deve fazer uma redação, ou vai escrever uma carta para uma pessoa, e aí você senta, começa a escrever, e aí começa a ficar triste, porque está sem ideia. Ah, estou sem ideia hoje. E a gente até fala: estou sem inspiração. Estou sem inspiração para escrever nada. Às vezes, se você tiver muito papel, começa a escrever, daqui a pouco não sai nada, amassa o papel, joga no lixo. Vai tentar novamente, amassa novamente o papel, joga. Ah, hoje não vai, estou sem ideia nenhuma, sem inspiração nenhuma. Mas às vezes você começa a escrever e de repente vai numa velocidade tão grande, quando você vê, olha, meu Deus, olha o que eu escrevi, que coisa bonita. Foi você não. Foi você não. A intuição é isso. Quando depois você examina o seu pensamento ou o que você escreveu, e você verifica: essa ideia
não é minha. Eu passei por alguns momentos da minha vida que eu não percebia. Quando eu ainda estava na faculdade, eu morava num prédio na faculdade, e eu vi um final de tarde, um domingo à tarde, fazendo um trabalho, olhei pela janela, e vi um João de Barro construindo sua casinha. Olhei, eu tinha que entregar um trabalho no dia seguinte, voltei a atenção para o meu trabalho. Mas a atenção naquele João de Barro, naquele passarinho, era muito grande. E quando eu vi, eu já estava com um papel na mão escrevendo. João de Barro, fujão, pardacendo passarinho, maior desafio que teu ninho foi para mim, outro não há. Desmanchar tua casinha era o prazer que eu tinha no meu tempo de piar. Depois te acolheraste e arranjaste uma companheira, e o lar para a China faceira fizeste ali na cancela. Não te matei, passarinho, nem desmanchei o teu ninho, porque te perdoei. Eu fiquei tão feliz porque fui um grande poeta. Mentira! Tentei depois escrever não sei quantas poesias, nunca mais escrevi. Nunca mais saiu nada. Gostei, fiquei decorando, repetindo, guardei de lembrança. Chegava a dobrar um papelzinho, carregar no bolso, pensando, um dia eu volto a escrever essas coisas bonitas. Não era a minha ideia. Um tempo, muito depois, a gente foi no passeio com Dona Ivone, aí para Xingó. E aí um dos meus filhos sentiu uma diarreia, uma dor de barriga, e não pôde entrar no passeio com o barco, porque tinha um sanitário só e era muita gente. Então nós ficamos num bar que tinha assim as margens do lado. E eu fiquei lá com ele, e de repente começou a me chamar a atenção um porta-guardanapo que assim na mesa. E aí eu sempre carrego uma caneta, e eu de repente fui lá e peguei um guardanapo daquele. E quando eu vi, tinha escrito lá um versinho. Eu li aquele verso, achei tão bonito, que quando o pessoal retornou do passeio, eu entrei no ônibus e já fiquei me exibindo. Gente, olha que poesia linda eu fiz. Se você for plantar saudade, escalde bem a semente. Gaste uma terra bem seca numa caatinga bem quente. Nunca plante no molhado, que ela cresce um bocado e acaba matando a gente. Fiquei tão feliz, tinha feito outra coisa, mas aí eu comecei a desconfiar. Esse poeta que é de 20 em 20 anos que escreve alguma coisa. E aí, um determinado dia, eu fiquei descobrindo que naquela região viveu um poeta analfabeto, chamado Antônio Bandeira, e que escrevia. Muita gente de cidade, de faculdade, ia para lá pedir para ele fazer verso e copiar, às vezes até publicar por centro de si próprio, em vez de ser dele. E ele era daquela região. Depois eu fui ver que eu fui apenas um médium intuitivo. Nunca mais consegui fazer poesia nenhuma, já faz um bocado de tempo, no mínimo 6 ou 7 anos. A gente não percebe, mas se a gente prestar atenção, todos nós temos essa tranquilidade de intuição. Agora no aniversário do centro, houve uma palestra aqui que estava marcada para Medrado. Aí teve uma pessoa que me disse assim, 2 semanas antes, olha, melhor você se preparar porque Medrado não vai. Rapaz, Medrado nunca faltou, eu tenho que fazer, não posso não. E assim ia lembrando, olha, vá se preparando que Medrado não vai. Quando foi no dia, eu peguei lá uma camisa, botei ela, não, essa não, você vai dar palestra, eu vou pegar uma camisa mais bonita. Já você está brincando. E aí eu vim com a camisa mais bonita, chegou aqui Medrado não veio, eu tive que dar palestra. Duro foi depois chegar em casa e aguentar. Eu te disse. Mas ela disse que não tem mediunidade. Não é assim? A gente é médium muitas vezes sem saber. São coisas comuns. Kardec diz que isso é tão comum. Todo mundo tem algum tipo de mediunidade. Há aqueles médiuns que escutam os espíritos. Para escutar, você tem 2 maneiras para escutar o espírito. Uma delas, o espírito fala e você ouve com o seu ouvido mesmo. Você ouve assim, como se dissesse assim, Domingos, a pessoa fala, não tem ninguém, mas ouviu a voz. Domingos, valide, aconteceu comigo uma vez aqui. Eu médium novo aqui na casa e tinha uma pessoa muito triste na minha frente. Eu olhava onde eu estava sentado e ficava com tanta pena daquela pessoa. E o espírito no meu ouvido dizendo assim, diga a ela que se ela sorrir ela vai ficar melhor. E eu prestando atenção na palestra, daqui a pouquinho o espírito de novo. Diga a ela que se ela sorrir ela fica melhor.
E eu, tá bom, meu irmão, eu vou dizer, depois eu digo, calma. E aí aparece ele chegando pro fim, ele não vai dizer não, diga a ela que se ela sorrir, fica melhor. Aí eu esperei, quando acabou a palestra, que o pessoal levantou assim, ela ficou sentada um pouquinho. Eu cheguei no ouvido dela e disse, se você sorrir, a vida fica melhor. Eu levantei e saí correndo. Mas eu disse, não deixei de dizer. Mas com vergonha da pessoa que eu não conhecia, né? Então a gente vai ver. E às vezes, você não ouve voz nenhuma. É uma voz interna, lá dentro de sua cabeça, mas que fala com muita clareza. Você escuta com muita clareza. E você sabe que a ideia não é sua. Aí você está aqui, por exemplo, e diz assim, ó, dê um passe naquela pessoa de verde lá no fundo. Aí você está trabalhando, vendo a casa com pouco, está de novo. Dê um passe. Enquanto você não faz, não sossega aquela voz na sua cabeça. Esse é o médico que Kardec chama de médico audiente. Às vezes é diferente do médico de psicofonia, porque às vezes ele escuta o que o Espírito fala e aí ele acaba dando recado, mas ele não é o médico que Kardec chamava de médico falante. O médico audiente, ele escuta o Espírito, pode dar o recado ou pode ligar, e tem essas duas maneiras para escutar. Já o médico que Kardec chamava de falante, hoje nós chamamos de médium de psicofonia. Quando vocês entram lá na sala de tratamento, a maioria dos médiuns que está lá são médiuns de psicofonia. O que acontece com a psicofonia? O espírito usa a garganta, usa o aparelho fonador do médium. E aí ele, do mesmo jeito que aquele que vai psicografar usa o braço do médium, o espírito usa o aparelho fonador do médium. E aí fala diretamente. Este que nós chamamos hoje de psicofonia, e Kardec chamava de falante, ele pode ser consciente ou inconsciente. Inconsciente, às vezes ele fala e não sabe o que disse. E o consciente é aquele que está falando, sabe o que o Espírito está dizendo, e às vezes ele é um filtro, porque se o Espírito falar um palavrão, e ele está lá na sala de tratamento, ele não vai repetir aquele palavrão. Se o Espírito disser uma bobagem, uma ofensa para a pessoa, ele ouve e traduz de outra maneira. Ele é consciente, ele é dono do seu próprio corpo. Há momentos, no entanto, que ele sendo consciente, ele atrapalha. Porque às vezes o Espírito manda falar uma coisa e ele fica pensando, será? Vou dizer não. Depois como é que eu fico? Vou ficar com vergonha. Isso deve ser maluquice, vou dizer nada. E aí fica segurando. Aí o Espírito vai lá, torna o médium inconsciente, ele diz o que ele quer, depois volta a ser consciente. Tem o intermediário, que é aquele que é semiconsciente. Em determinados momentos ele é consciente, em determinados momentos não. Na maioria dos casos, o médium de psicofonia é consciente. 90% ou mais, o médium de psicofonia é consciente. Existe a psicografia, que é a escrita, o espírito escreve utilizando a mão do médium. Também tem vários tipos. Tem aquele que é inconsciente. Por exemplo, em uma determinada ocasião, Chico Xavier estava fazendo uma psicografia, mas havia uma pessoa na plateia que estava duvidando, dizendo, eu não estou vendo espírito nenhum. Isso é ele que está escrevendo, é coisa da cabeça dele, não tem nada de espírito escrevendo nada aí. Aí o espírito vai lá e torna Chico inconsciente, escreve em inglês uma língua que Chico não conhecia, e escreve de trás para frente, de modo que para ler precisava voltar no espelho. E aí, duvide agora, meu irmão. Né? Às vezes a mediunidade inconsciente ela serve para determinado fator. Em muitos casos, o médium sabe a ideia do espírito e vai escrevendo. Neste caso, ele funciona como se fosse um tradutor. Ele escuta o pensamento do espírito e o te traduz aquele pensamento do espírito usando a sua própria linguagem, né? E aí vai fazendo a psicografia. E há também, como no caso anterior, aquele médium que psicografa e que é semimecânico ou semiconsciente. Tem momentos que ele lembra, tem momentos que ele não lembra, não é? Divaldo Franco é um grande médium de psicografia, Chico Xavier e tantos outros grandes exemplos que nós temos. Mas tem os pequenininhos também. Tem aquele meu livrinho, Sopro de Alento, aí tem umas psicografias. Tem tantos colegas meus de mediunidade aqui, que são médios
psicografia. Como eu estou dizendo, é muito comum isso, é uma coisa muito comum. Tem também aqueles médiuns curadores, aqueles médiuns que têm o dom da cura. Deus sempre providencia um alívio aos sofredores. Às vezes, quando falta médico, ou quando a medicina ainda é incapaz de curar certas doenças, os espíritos providenciam. Uma vez Marina leu lá na sala para a gente uma carta de uma pessoa que teve uma doença grave e que os médicos já haviam desenganado, e ela começou a vir para cá, teve muita fé e ficou curada. E depois, em agradecimento, ela não pôde comparecer, que já estava em outro estado, mandou uma carta de agradecimento. E aí a gente tomou conhecimento que, de alguma maneira, houve uma mediunidade de cura e os espíritos fizeram aquilo que ninguém nem sabia quem é, nem sabe quem foi o médium de cura utilizado, ou se foi mais de um. Mas nós tivemos e temos grandes médiuns de cura aqui no Brasil. Atualmente tem o João de Deus, lá em Goiás, né? Que as pessoas fazem muitas viagens para lá. Tivemos o famoso Zé Arigó, né? Que incorporava o Dr. Fritz, operava as vistas das pessoas com canivete enferrujado, né? Na realidade não precisa nem cortar ninguém nunca. Corta só para que a pessoa acredite mais, porque a cirurgia espiritual não precisa corte nenhum. Mas às vezes acontece isso. E tem também médicos de centros especializados em curas por esse Brasil afora. Em Santa Catarina tem um que só faz tratamento de câncer. É um centro enorme. Aqui nós temos o André Luiz, né? Aí no centro da cidade, tem a Estrela Guia, que tem um departamento de cirurgias espirituais aqui em Itapuã. Então nós temos vários lugares onde se faz o tratamento de cura, repetindo aquele gesto que Jesus fazia, de curar os surdos, os mudos, de curar a mulher que tinha hemorragia, de curar os leprosos, e dizer a gente que a gente fizesse, né? Quando ele mandou seus discípulos, o que ele queria que os discípulos fizessem? Ele disse: ide, pregai o evangelho, curai os enfermos e expulsai os demônios. Era aquela linguagem, né? Expulsar os demônios é o trabalho de desobsessão. Curar os enfermos são os médiuns de cura. Pregar o evangelho, o ensinamento de Jesus, é o que nós fazemos quando conversamos sobre esse assunto com alguns dos nossos irmãos, né? Então os médiuns não fazem coisa diferente do que aquilo que Jesus havia ensinado e havia recomendado. Mas há um tipo de mediunidade que é mais assim, que chama mais atenção. Ela é mais espetacular. É a mediunidade de efeitos físicos. Não precisa às vezes de palavra. Às vezes você chega em casa e aí fecha a porta e vai dormir e ouve umas pancadas na porta. Aí você levanta, vai lá olhar, não tem ninguém. Acende a luz, volta, vai dormir, e aí por segurança você passa 2 voltas de chave na porta. Agora eu quero ver. Aí quando você está deitado, olha lá bater na porta de novo. O que está acontecendo? Alguma pessoa daquela casa tem mediunidade de efeitos físicos. E os espíritos, para chamar a atenção, estão provocando aquele ruído. Foi isso que fizeram as irmãs Fox nos Estados Unidos, né? Provocando batidas, etc. E tem muitos casos de batida, tem muitos casos de ruídos. Na maioria das casas, aqui chega muita gente relatando esse tipo de coisa. Na minha casa parece casa mal assombrada. Às vezes a gente tem até medo de dormir, que é tanta zoada, é tanto batido, e não tem batida nenhuma. Mas às vezes o espírito não usa batidas para se comunicar. Às vezes ele transporta um objeto. Por exemplo, aquele vaso de flor, ele tira dali, vocês vão ver o vaso andando sozinho por aqui e põe aqui junto desse aparelho. Pode fazer o transporte desse objeto para cá. Pode também fazer com que essa garrafa de água seja suspensa aqui. É a levitação. Faz com que, por exemplo, esse apagador fique suspenso. Pode fazer com que esta mesa fique suspensa. Pode fazer com que qualquer um de vocês fique suspenso. Levante, sentado na cadeira, a cadeira vai. São os casos de levitação. São casos de efeito. São muito comuns. Tem muitas descrições desse tipo. Pode acontecer também que eles façam um aporte. O que é um aporte?
aqui nessa mesa eu não tenho nenhuma rosa, aqui nesse salão não tem nenhuma rosa, mas pode ser que de repente, quando você abre o olho, tem uma rosa em cima da mesa. Aí você diz, meu Deus, essa rosa não estava aqui, de onde é que veio? Os espíritos a envolveram com o seu fluido e a colocaram aqui em cima da mesa. Teve muitos relatos também, isso nós chamamos de aporte. São os casos em que os espíritos trazem para cá, para quem tem mediunidade de efeito físico. Essa mediunidade, às vezes, ela é confundida com espetáculo ou com magia, né? Às vezes aparece as pessoas dizendo, não, eu vou fazer a cadeira levantar. E às vezes faz um truque para levantar a cadeira e quer que você acredite que foi um espírito. Então Kardec recomenda que a gente tenha muito cuidado. Veja primeiro se a pessoa que está realizando esses fenômenos tem algum interesse, se ela está cobrando algum dinheirinho para fazer isso. Já desconfie, né? Porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeis. Procure ver se ela é uma pessoa realmente séria. Aí já tem muito menos chance de acontecer uma coisa desse tipo. Mas houveram assim muitos casos na história do Espiritismo de mediunidade, de grandes mediunidades de efeitos físicos. O próprio Kardec, na Revista Espírita, de 1858 até 1863, portanto, durante 5 anos, Kardec faz relatos de um dos médios mais famosos, médios de efeitos físicos mais famosos que nós conhecemos. Esse médio se chamava Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home. Ele era conhecido como médium passarinho ou médium voador. Kardec, na Revista Espírita, diz que quando Daniel Douglas era criança, no quarto dele, ele ficava sozinho no berço e o berço se balançava sozinho. Quando a mãe chegava na porta, o berço estava lá se balançando sozinho. Aí a mãe pegava o bercinho e colocava aqui nesse canto. E saía do quarto, fechava a porta. Quando ela retornava, o berço já estava lá com a criança dentro. Ninguém tinha entrado no carro, o berço andava assim sozinho. E aí o Daniel nasceu, ele tinha problema de saúde, tinha problema no pulmão esquerdo. E ele era muito debilitado, muito fraquinho. A mãe então o colocava, quem descreve isso não sou eu não, é Kardec na Revista Espírita. Aí colocava o Daniel assim, num cantinho da casa, e dava lá um brinquedinho, e os outros brinquedos ficavam assim mais afastados. Mas ele era tão fraquinho que tentava levantar para pegar os brinquedos e não conseguia. Já imaginaram o que acontecia? Os brinquedos iam para lá. Quando a mãe chegava, estava tudo em cima do menino. Mas meu Deus, eu botei esse brinquedo ali. Que bagunça é essa nesse quarto? Pegava uma caixa, recolhia os brinquedos, deixava 2 ou 3 perto do menino e botava lá no móvel o resto, para não ficar tudo espalhado pela casa. Meia hora depois, quando ela voltava, olha os brinquedos lá junto do Daniel. Então era uma mediunidade potente de efeitos físicos. Daniel era um médico que assim chegava assim e de repente ele começava a se elevar e a cabeça encostava no teto e ele ia assim desfilando aqui até o fim da sala sem encostar o pé no chão. Era levitação. E muitas vezes ele deitava-se numa maca e parece que dormia. E aí ele começava a voar pelo ambiente. Por isso esse apelido de médium passarinho. E ele fez milhares de vezes essas apresentações. Por que isso? Porque naquela época era o que era necessário para chamar a atenção das pessoas para a existência dos espíritos e a possibilidade que os espíritos têm de manipularem a matéria, de usarem a energia. Por isso que eu digo, quando vocês fizerem o evangelho na casa de vocês, pega um copinho de água e já diz, ó, esse é meu, esse é seu, porque em cada copinho daqueles, os espíritos vão colocar a substância que vai lhe fazer bem, para você não tomar o remédio dos outros. Então já marque logo qual é o meu copo, qual é o do outro, porque os espíritos interferem na matéria, não só levantando médios e cadeiras, mas colocando muitas vezes a medicação que a gente necessita. Então Daniel Douglas Home foi um grande médium, foi o médium que Kardec mais descreveu durante 5 anos. Mas naquela época também, logo depois, nós tivemos outras 3 grandes médiums que fizeram assim coisas espetaculares
porque havia necessidade desses efeitos físicos para chamar a atenção das pessoas. Na Itália, nós tivemos a médium chamada Eusápia Paladino. A Eusápia fazia levitação. Ela chegava assim, batia na porta, ela não ia caminhando não. Ela ia voando, levitando, sem os pés no chão. Ela ia para ver o jardim da casa dela, o pessoal formava fila para ver a Eusápia levitando, andando, levitando nos ambientes em que ela ia na igreja e não ficava. O pessoal pensava que era santo. Pessoal que não conhecia a mediunidade. E Eusápia materializava rostos de espírito, fantasma, a cabeça. Estava aqui, de repente aparecia aqui em cima da mesa a cabeça de uma pessoa tão perfeito que quem não soubesse não diria que era um espírito, diria que era uma pessoa de carne e osso mesmo. Mãos, de repente aparecia uma mão aqui, outra mão ali. E assim era Eusápia Paladino. Foi a primeira médium de efeitos físicos que sofreu pesquisas de cientistas, e todos eles chegaram à mesma conclusão: o fato é verdadeiro e isto é feito por espíritos, que escandalizou muitos outros cientistas, dizendo que espírito não existe. Mas nessa época, e ela morreu em 1918, nessa época teve uma outra também que desencarnou no mesmo ano de 1818, chamava-se Elizabeth de Esperança. Essa, quando era menina, brincava com os espíritos, sozinha, filha única, sentava e brincava com os espíritos. A mãe ficou nervosa, porque não enxergava ninguém, e pensava que a filha estava ficando maluca. E aí pediu que ela fizesse uma viagem com o pai, que era comandante de um navio. E ela foi em alto mar, ela viu lá um navio, um veleiro, vindo de encontro ao navio. Correu e chamou o pai, disse: meu pai, tem que mudar a rota, senão esse navio vai bater, vai ter um acidente, a gente vai naufragar. E o pai se acalma, menina, abraçou, e de repente ela está vendo um veleiro vem e passa por dentro do navio dela e segue lá do outro lado. Era um navio fantasma, que ela não sabia. A mãe dela ficou doente e ninguém sabia em que porto estava o pai, nem em que navio ele comandava. Ela então se foi para a casa de uma amiga que já era espírita, e através das batidas do pé da mesa conseguiu descobrir o nome do hotel em que o pai estava, o navio que ele comandava, e conseguiram mandar um recado para o pai vir socorrer a mãe, através desse tipo de mediunidade, ela ainda muito jovem. Depois ela começou a materializar espíritos, materializou um que foi famoso, Yolanda. Faziam-se as sessões que se chama sessão de materialização, e de repente vinha uma mulher perfeita, ninguém dizia que era isso, podia tocar, sentir que ela tinha pulsação, sentir o calor do braço do espírito, do fantasma. Era a Yolanda. E aí ela fez tantas demonstrações com esse espírito Yolanda, e ela começou a pedir às pessoas, começou a ficar nervosa, dizendo: gente, quando acontece a materialização da Yolanda, ela é apenas um fantasma. Isso é possível por causa de uma energia que sai de dentro de mim, vaporosa, parecendo uma fumacinha, que se chama ectoplasma. E aí vai formando este fantasma. Depois que o fantasma vai embora, este ectoplasma retorna para mim, para o meu corpo. Sem esse retorno, eu morreria. Então, por favor, ninguém toque no fantasma, a não ser que eu peça, que eu oriente, que eu tenha autorização do mentor. E numa determinada manifestação dessas, um médico descrente levantou e foi lá e abraçou Yolanda. Imediatamente, de Esperança sentiu uma hemorragia pulmonar, que nunca mais a deixou até o dia de sua morte. Ficou tão enfraquecida que nunca mais conseguiu fazer nenhuma manifestação de fantasmas novamente. E teve uma outra também, coleguinha dela, nesta época, que desencarnou 4 anos antes, em 1904. Chamava Florence Cook. A Florence, ainda menina, brincava também com espíritos. E a família dizia que era excêntrica, para não dizer que era maluca. Acharam uma palavra para substituir maluca, excêntrica. E aí, as mães das outras coleguinhas não queriam que deixasse brincar com ela, porque ela era muito esquisita. Ela conversava sozinha. E aí um dia,
ela teve uma coleguinha de colégio que soube da história dela e disse assim: Glória, você não quer ir lá em casa? Os meus pais, falou baixinho, né? Os meus pais são espíritas. Você vai ver coisas interessantes. E aí ela pediu licença à mãe dela para ir fazer uma visita a essa colega, mas não explicou o que ia acontecer. Nem ela sabia os detalhes. E aí, quando entrou lá nessa casa, os pais mandaram sentar na cadeira ao redor da mesa, fizeram uma prece. E aí ela levantou. Quando ela levantou, ao lado dela, a mesa ficou a 90 centímetros de altura. Havia uma levitação da mesa. Então, as pessoas entenderam que ela era uma grande médium de efeitos físicos. Acabou aquela sessão e convidaram para uma sessão seguinte. Na sessão seguinte, o mentor dos trabalhos disse assim: deixe só uma luzinha bem fraquinha, como aquela luz azul que tem lá na sala de tratamento, porque o ectoplasma da médium que vai sair é refratário à luz, então precisa de uma luz mais fraca. Por quê? Porque nós vamos levantá-la e fazer ela deitar aqui e passar deitada por cima da cabeça de todo mundo. E ela ouviu o espírito falando isso e começou a rir. Era menina, adolescente, achou uma graça daquilo. Meu Deus, que maluquice. Vai fazer, vai me pegar aqui, sair assim, que nem um passarinho assim, deitada aqui, precisa. Eu quero é ver. E aí sentou lá na cadeirinha dela e ficou quieta. De repente, ela sentiu ser levantada da cadeira e tirada da cadeira. E quando ela deu pé, ela já estava se encostando no teto, por cima da cabeça das pessoas. Deu umas 4 ou 5 voltas ali no salão. Depois os espíritos a colocaram de volta novamente na cadeira. Ela então percebeu que tinha uma missão. E aí ela voltou para casa. Mas como todo médium é teimoso, não quer reconhecer as coisas, né? Aí os espíritos voltaram a chamar a atenção dela. Minha filha, você tem uma missão. Mas como é que eles fizeram isso? Suspenderam a mesa e quebraram a mesa da casa dela. E quebraram 2 cadeiras, porque o pai dela dizia que isso tudo era coisa da imaginação. Uma mesa quebrada e cadeira quebrada não é imaginação. Diga aí agora se é imaginação. O pai ficou furioso. Proibiu que se fizesse aquelas coisas dentro de casa. Ela foi para a casa de uma tia. Chegando lá, os livros que tinha na estante saíam assim um por um e batiam na cabeça das pessoas. Na hora que sentava na mesa para as refeições, a mesa levantava e inclinava, derrubava os copos com água, talher no chão, era a maior agonia. De noite ninguém conseguia dormir. Era barulho para todo lado, era uma zoada sem tamanho. Aí, o dono da casa disse: só tem um jeito. A gente vai ter que conversar com esses espíritos. Foram procurar uma pessoa mais experiente e aí conversaram. E o espírito então disse: é porque ela está teimando, ela tem uma missão, ela deve procurar. E deram o endereço, o número da casa, a rua que ela devia procurar. É uma pessoa que ia levá-la para um cientista, o maior cientista da Inglaterra, William Crookes. E ele então faria uma série de pesquisas e mostraria para o mundo científico que a mediunidade não é bruxaria, não é coisa do outro mundo. E ela então, com 16 anos de idade, por orientação dos mentores, bateu a porta desse cientista, sozinha, e disse a ele: eu vim lhe fazer uma proposta. Se os fatos que o senhor observar forem mentira, o senhor espalhe para todo mundo que eu sou uma mentirosa. Mas se o senhor aplicar todos os testes que sua ciência permite e verificar que eles são verdadeiros, diga às pessoas que os espíritos fazem estas coisas. E concordou em que a mulher do cientista examinasse, tirasse toda a sua roupa, vestisse outra roupa diferente, para ter certeza de que não havia truque nenhum. E durante muito tempo ela serviu de pesquisa e de observação, das mais diferentes pesquisas. Por exemplo, o cientista fazia uma caixinha de madeira e fazia um orifíciozinho desse tamanho e pedia, botava dentro uma cera quente e pedia que os espíritos deixassem lá dentro a marca da mão. Uma pessoa não ia passar nunca uma mão por aquele orifício tão pequeno. E quando acabava as sessões, estava na marca das mãos dos espíritos. E assim por diante. Ele foi fazendo dezenas de experiências, escreveu um livro descrevendo essas experiências
com a Florence Cook. Foi uma grande divulgadora do Espiritismo, provando que todos nós podemos ser médios e que os Espíritos se usam de nós na medida de suas necessidades e usam aquela linguagem que é mais necessária e é mais conveniente. Mas a gente só está falando da Europa. Eu não vou falar aqui de Dr. Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, porque vocês já ouviram muito. Vocês já sabem o tamanho dos médios que são essas pessoas. Eu vou falar de alguns médios menos conhecidos, mas não menos importantes. O primeiro deles foi Eurípides Barçanufo, que na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, quando a cidade ainda estava sendo formada, ele ajudou a formação da cidade, tornou-se vereador, levou água encanada, a luz elétrica, levou os bondes para Sacramento e construiu o primeiro cemitério municipal da cidade. Fundou o Liceu Sacramentano, e na época ele ainda era católico. Fundou a congregação de São Vicente de Paulo. Mas aí ele tinha muita saudade dos pais e sonhava muito com os pais, e foi conversar com o padre para pedir uma explicação. E o padre não trouxe a explicação de que ele necessitava. Ele então foi a um determinado lugar, onde obteve a explicação que ele precisava. E ele aí então se converteu ao Espiritismo. E anunciou que se converteu ao Espiritismo. As pessoas diziam: isso é coisa do demônio, tire seu filho do colégio dele. E aí o Liceu Sacramentano ficou sem alunos, porque o dono era coisa do demônio. Mas aí um espírito muito evoluído sugeriu a ele o seguinte: meu filho, você não é espírito? Não feche seu colégio, só mude o nome. Em vez de Liceu Sacramentano, bota Colégio Allan Kardec, e dê aulas de espiritismo aos meninos, português, matemática, ciência e aula de espiritismo. Muita gente das cidades vizinhas botava os filhos lá na escola Allan Kardec. Foi a primeira escola espírita do Brasil. Grande médium de cura. A mãe dele sofria de muitas crises nervosas, e ele, autodidata, começou a comprar livros de medicina para entender e tentar ajudar a mãe, que naquela época médico era coisa muito rara e muito difícil. E aí, com 17 anos de idade, ele fundou uma farmácia homeopática para dar remédio de graça às pessoas da comunidade. Era um médium também de bicorporeidade. Numa determinada ocasião, como não havia muitos médicos, então Eurípides fazia os partos na cidade. E numa determinada ocasião ele estava no centro espírita fazendo um trabalho. De repente ele pediu 1 minuto aos parceiros, sentou numa cadeira, colocou a mão no rosto e ficou ali por uns 40 minutos. Depois desses 40 minutos ele abriu os olhos e voltou e continuou a fazer o trabalho. Voltando a fazer o trabalho 1 minuto depois, ele ouve o tropel de um cavalo. E ele avisa aos amigos: esse é o João Fagundes que está chegando. Vem a cavalo nervoso querendo que eu vá fazer o parto da mulher, e eu acabei de fazer. O homem vai e tira o chapéu: boa noite, doutor. Minha mulher está parindo, não tem ninguém que ajude, não tem uma parteira, só o senhor mesmo que me ajudar. Monte aqui nesse cavalo e vá comigo. Rapaz, já fiz o parto, é um menino, nasceu Santa. Ah, não acredito não, só se o senhor falar comigo. Então Eurípides pacientemente monta no cavalo, e ao chegar na casa do homem, a mulher diz: o senhor de novo aqui, doutor? Quando o senhor saiu, eu não disse que estava bem? E nesse tempo o corpo dele estava lá no centro espírita. Outro grande médium que nós tivemos foi Caibar Schutel. O pessoal que quer entrar, pode ficar em perto do corredor mesmo, a chuva está atrapalhando. Venha, pode ficar aqui na frente, ó. Tem muito espaço aqui na frente. Pode ficar em pé mesmo no corredor. Pode sentar aqui, ó, ao redor do palco. Mais alguém
Caibar Schutel também era médium de cura muito potente. Também foi professor. E foi o fundador do Clarim, o grande jornal espírita, que hoje é uma das grandes editoras espíritas. Foi o fundador da Revista Espírita Internacional. Fez tanto para divulgar o espiritismo, com suas psicografias, vários livros. Era médico de psicofonia também, que ele ficou apelidado de o bandeirante do espiritismo. Aquele que era o precursor, que andava pela cidade, na cidade de Matão, em toda a Araraquara e todas as outras da vizinhança. Não tem quem não conheça Caibar Schutel. E ele teve também um grande amigo, discípulo dele, baiano, de Esplanada. Baiano de Esplanada. Dentista, formado na Universidade Federal aqui de Salvador. Que depois que se formou, resolveu buscar a vida no interior de São Paulo. E aí conheceu Caibar Schutel. Ficou muito amigo e se converteu ao espiritismo. Aqui na Bahia, na Igreja Católica, ele era filho de Maria, da congregação mariana. Andava com aquela fitinha azul e uma medalhinha pendurada assim. Mas ele viu tantas coisas que aconteciam. Ele queria muito entender o sermão da montanha. E ninguém explicava para ele. Havia uma fazenda no interior, a Fazenda Santa Maria, onde dizia que aconteciam as coisas estranhas. E aí o senhor, que era o médium lá, começou a explicar para ele e dizia: mas eu não sei explicar tudo. E aí deu um livro, Depois da Morte, de Leon Denis. Ele então leu com muito carinho, com muita atenção, e se tornou espírita. E pediu a São João Evangelista, que tinha escrito as bem-aventuranças, que viesse dar as explicações que ele precisava. E São João veio, porque ele era um grande médium também de efeitos físicos. Urbano de Assis Xavier, assim se chamava esse baiano. Era tão impressionante, médium de psicofonia, que quando ele incorporava o espírito, como a gente diz, as pessoas que iam lá: seu Urbano, minha filha morreu, minha mãe morreu, minha tia morreu, minha avó morreu, eu precisava receber um recado dela. E o Urbano então incorporava o espírito, que não precisava dizer o nome, porque ele se transfigurava e ficava com o rosto do defunto. E a pessoa então via aquela transformação no corpo do médium e enxergava o rosto de sua mãe, de sua filha, de sua pessoa querida. Tão potente era a mediunidade desse baiano, Urbano de Assis Xavier. Quero falar um pouquinho também de nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, que era outra que brincava desde pequena com os espíritos e nunca se sentiu bem na família que ela morava. Ela via desde pequena dois espíritos que a acompanhavam. Um dizia se chamar Charles, e ela chamava esse de pai, porque realmente ele havia sido pai dela numa reencarnação anterior na Espanha. E o outro era um médico, Dr. Roberto Canalejas, que foi um médico que viveu no século XIX na região em que ela vivia na Espanha. E ela foi uma potente médium de cura através do Dr. Roberto. E a vida inteira falando com Charles, esse grande mentor dela. E escreveu livros memoráveis: Memórias de um Suicida, Amor e Ódio, O Drama de Santa Maria e tantas outras obras. Divulgadora incansável e trabalhadora exemplar do Espiritismo. Morreu em 1984. Uma grande médium brasileira. Então, meus amigos, eu citei esses casos excepcionais de mediunidade para mostrar o que Kardec nos diz. Não há mistério nenhum, nem necessidade de que haja um médium potente desses em cada esquina. A mediunidade é orgânica, todo mundo tem, ninguém tem mérito nenhum por ser médium. É uma coisa que Deus já deu e todo mundo tem. Seja médium sensitivo, seja médium intuitivo, seja médium de premonição, seja médium de efeitos físicos. Aqui nesta casa nós estamos fazendo, além de todos os trabalhos, um grande trabalho de efeitos físicos, que a maioria de vocês já viu aquelas médiuns engravidando
e tendo as crianças lá na sala. Nós criamos agora um horário especial. É neste horário, entre 5h30 às 6 horas. Agora 5h30 às 6h30, né? Então das 6 às 6h30. Para quando terminar a palestra, vocês entram lá, já tem o trabalho de desobsessão. E esse trabalho de efeitos físicos já acabou. São uma média de 8 médiuns e 45 partos a cada sábado. É um grande trabalho de efeitos físicos feito aqui, porque os espíritos acham que isso está sendo necessário nesse momento. E lembrar que o médium nunca deve ser vaidoso, porque não adianta eu ser um grande médium se o espírito deixar de se comunicar comigo. Por isso que Kardec dizia que a mediunidade é fugidia. Eu não posso garantir que espírito nenhum vá se comunicar, gente. Eu só posso dizer que eu tenho uma mediunidadezinha. Se o espírito quiser e puder, ele pode se comunicar, mas a vontade é dele. Chico explicava isso, dizendo que o telefone só toca de lá para cá. Ninguém pode ficar cobrando para trazer marido de volta, não sei o que mais, fazer fortuna dizendo o número da loteria. E se o espírito que está prometendo não chegar na hora? Você vai fazer o quê? A mediunidade é um dom, a qualidade do ser humano é orgânica e deve ser usada em benefício do próprio médium, para que ele aprenda a se tornar cada vez mais humilde, mais amoroso, mais gentil, mais compreensivo, e se coloque cada vez mais à disposição de esquecer os seus próprios interesses e a trabalhar pelos necessitados, tanto os que ainda têm corpos físicos, quanto aqueles que não os têm mais. A mediunidade é uma grande oportunidade de aprendizagem. Não há médium de boa vontade que não aprenda todo dia, com os mentores e com os espíritos que estão sofrendo. Mesmo porque daqui a um tempinho eu estarei do lado de lá e vou chegar lá do mesmo jeitinho que eu saí daqui. Então, se eu também não quero sofrer, eu devo examinar e entender os mecanismos e as causas que fizeram aqueles irmãos que eu estou atendendo hoje como médium passar por tantos padecimentos, para que eu também não passe por padecimentos iguais. Médium é assim, apenas mais um trabalhador na seara de Jesus, e a recomendação do mestre é assim: quem quiser ser o maior, torne-se o menor, seja aquele que sirva. E como identificar no futuro, daqui a 1000 anos, ou no momento presente, quem é discípulo de Jesus? Se vos amardes uns aos outros, é nisto que reconhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, com mediunidade maior ou com mediunidade menor. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma boa semana.